Olá pessoal, tudo bem? Chegando com mais um comentário sobre a Copa do Mundo. É inegável que os meios de comunicação têm um papel fundamental na mediação entre público e aquilo que acontece dentro de campo. Isso se torna muito claro no Brasil a partir do rádio, na década de 30, e a gente vai ter o primeiro grande ídolo da seleção brasileira, massificado, que o Brasil inteiro vai conhecer, que é o Leônidas da Silva. O que ele fazia dentro de campo era contado pelos locutores e isso chegava de uma maneira muito forte, no imaginário do torcedor brasileiro. O Leônidas era idolatrado durante todo o período que ele foi jogador de futebol. Depois a gente pode traçar uma linha, vem Zizinho, vem a geração Pelé e Garrincha, todas elas mediadas pelo rádio, que é a história do eu vou te contar o que está acontecendo, e você vai imaginando o que esses caras fazem dentro de campo. O Pelé já inaugura uma era que a televisão vai aliar essa narrativa, vai se unir a essa narrativa muito sonora com as imagens daquilo que os jogadores estão produzindo em campo. Depois a gente vai ter uma geração dos anos 80 e 90, com a televisão sendo praticamente dominante, como meio de comunicação de massa durante as Copas do Mundo, e aliado ao rádio vai construir histórias da seleção de 82, por exemplo, da seleção de 94, até o Penta, 2002. E todos os grandes jogadores que o Brasil teve, todos os grandes ídolos, eu parei ele na geração do Zico, e depois de Zico, Romário, os Ronaldos, até ali nós tínhamos uma mediação muito forte dos meios de comunicação. O que você está querendo dizer com isso, Felipe? Que por mais que o jogador quisesse elaborar uma narrativa própria sobre ele mesmo, ele precisava dos meios de comunicação para fazer chegar isso a um alcance mais amplo, da população. Então ele precisava ir num Faustão, ir num programa do Jô, ter uma exclusiva num Fantástico, num Jornal Nacional, para que as pessoas ouvissem a sua narrativa. Ia fazer uma coletiva de imprensa para intermédio da imprensa. A gente poderia analisar essa narrativa e selecionar alguns fatos e contar a história desse jogador. No resumo, sempre teve uma mediação muito forte entre os meios de comunicação e essas carreiras. Depois dos Ronaldos, nós tivemos e temos, como um grande ídolo do futebol brasileiro, o Neymar. O Neymar ele já encontra uma situação comunicacional completamente diferente e vai ser o primeiro ídolo brasileiro a usá-la e saber usar essa nova forma de comunicação a seu favor. O que eu estou querendo dizer? Que ao invés de ter essa mediação dos meios de comunicação, as redes sociais, a internet, ela conseguiu que cada um produzisse a sua própria narrativa. Eu estou aqui gravando meu vídeo, não preciso estar numa emissora para gravar essa minha opinião. E o Neymar tem 230 milhões de seguidores. É mais do que a população brasileira que está lá seguindo e vai ouvir, ver e consumir a narrativa que ele está produzindo. Então, o primeiro ídolo na história, que não vou dizer que não precisa da mediação dos meios de comunicação, mas ele consegue produzir a sua narrativa própria sem nenhum intermediário. E isso tem um impacto muito grande na defesa que muitas pessoas fazem dele no pós-Copa, se ele foi culpado, se não foi, deveria ser convocado ou não. Antigamente a gente teria uma construção da narrativa pós-derrota do Brasil muito forte pelos meios de comunicação. Muitas pessoas iam concordar ou não, mas o barco ia seguir. E quando a gente fosse nos registros históricos do que foi aquela Copa, a gente ia acessar um telejornal, uma emissora de rádio e um jornal sobre isso. Hoje é inegável que a gente precisa acessar esses meios de comunicação para entender como a narrativa desses jogadores está sendo construída. Neymar sabe criar uma Neymar-esfera em volta dele que não só o defende, o idolatra, o venera, mas atende e segue como se fossem súditos de alguém que eles colocaram num pedestal gigante e que jamais pode descer dali. Ele é o primeiro jogador da história, primeiro ídolo brasileiro da história, que consegue não só competir, mas em alguns momentos ultrapassar o poder das antigas mídias em produzir a sua imagem. Por mais que a gente tenha batalhas narrativas nesse ambiente, o Neymar, mesmo fazendo tudo que ele fez nos últimos 3 anos, não conseguindo atuar como jogador, ele ainda permanece no imaginário de muitos brasileiros como o salvador da pátria. Isso é muito importante da gente analisar.
o poder dos meios de comunicação antigos, a gente pode dizer assim, continua, claro que continua, mas essa disputa do que é uma realidade, do que é um simulacro e do que pode ser entendido como verdade, as redes sociais vieram para bagunçar. E a rede social, não só do Neymar, mas de todos os seus seguidores e das pessoas, né, que o amam, que o veneram, entram nessa disputa de uma maneira muito forte. Ele é um fenômeno muito grande nesse ambiente e consegue criar um mundo, às vezes, paralelo, que não tem muita conexão com a realidade, mas que para as pessoas que estão nessa Neymarsfera é uma verdade absoluta que eu vou defender com unhas e dentes. Até a forma de nós produzirmos nossos heróis e contarmos as suas jornadas foi amplamente modificada com esse novo ambiente das redes sociais. E saber que o Neymar foi o precursor disso, aquele que inaugurou essa ideia que eu posso produzir um mundo próprio sobre a minha personalidade sem mediação dos antigos meios de comunicação, isso é super importante a gente levar em consideração para analisar tudo o que acontece no nosso contexto social de hoje.